Sabe, aqueles períodos de provação, de solidão, os nossos desertos, muitas vezes a gente pensa que são castigos, não é? Mas e se forem outra coisa? E se eles forem a forja, a preparação essencial para um grande propósito? Pois é, esse é um padrão poderoso que a gente vê vez após vez nas Escrituras. É a arena onde a autoridade espiritual é forjada. E hoje, a gente vai mergulhar em como isso funciona. E esse texto aqui já prepara o terreno pra gente. A escolha de um chamado divino em vez do conforto do mundo. É exatamente a jornada que vamos acompanhar na vida de Moisés, um homem que literalmente trocou os tesouros de uma superpotência mundial pela promessa de algo invisível. Para entender essa forja, primeiro a gente precisa dar uma olhada no material bruto. E a história de Moisés, veja bem, não começa na escravidão ou na pobreza. Não, ela começa no auge do poder e do privilégio lá dentro do palácio egípcio. E não vamos nos enganar, a sabedoria dos egípcios era algo gigantesco. Moisés foi educado no epicentro do conhecimento mundial da época. Era uma civilização extremamente avançada em ciência, em arte, em tudo. A amplitude do conhecimento dele era impressionante. Ele não era só um príncipe, não. Era um intelectual, treinado em áreas que iam da engenharia à filosofia. As fontes o descrevem como poderoso em palavras e obras. Em outras palavras, um homem de imenso potencial, de uma capacidade humana fora do comum. E aqui vem uma pergunta fundamental. Com toda essa formação, com todo esse poder, seria essa a preparação que Deus tinha em mente para ele? A primeira lição que essa história nos ensina é bem clara. O sucesso do mundo nem sempre é a preparação de Deus. Agora, a gente entra no conflito central da vida de Moisés. Porque ele não era apenas um príncipe. Ele vivia dividido, com um pé no palácio e o outro na senzala. Uma tensão constante na identidade dele. Essa imagem aqui ilustra o dilema perfeitamente. De um lado, o filho da princesa, cercado de poder, com um futuro brilhante no império. Do outro, o filho de escravos, consciente da opressão do seu povo. Era uma identidade partida ao meio. E esse conflito interno não era só uma teoria, não. Moisés foi visitar seus irmãos e viu com os próprios olhos a brutalidade da escravidão. Aquela visão do sofrimento deles acendeu uma chama dentro dele. Um desejo profundo por justiça. Bom, vamos agora para o momento da virada. O incidente que muda absolutamente tudo. É aqui que um desejo nobre se choca com uma ação impulsiva, forçando Moisés a abandonar a sua vida e entrar no deserto. A centelha foi uma cena de pura brutalidade. Um egípcio espancando um hebreu. A injustiça era clara, e a indignação de Moisés o empurrou para a ação. E aqui é crucial entender uma coisa. A motivação dele estava certa. O desejo de defender o oprimido, de buscar justiça, isso vinha de um lugar nobre. Era um instinto do libertador despertando dentro dele. Mas o método estava completamente errado. Ele agiu no impulso, na sua própria força. A Escritura diz que ele olhou para um lado e para o outro e, pensando que ninguém estava vendo, matou o egípcio. Foi uma tentativa de resolver um problema divino com a força humana. A consequência foi imediata e dolorosa, como esse versículo de Atos revela. O próprio povo que ele queria salvar não o entendeu, não o aceitou. Sua tentativa de libertação pela força foi totalmente rejeitada. Com o plano fracassado e sua vida em perigo, Moisés foge. E é exatamente aqui que a sua vida antiga acaba e a sua verdadeira preparação, a sua forja, começa. Ele entra na escola do deserto. A queda foi total, a magnitude foi imensa. Em um instante ele perdeu tudo: status, segurança, futuro, identidade. Aquele príncipe erudito, o homem poderoso em obras, agora era apenas um fugitivo solitário no deserto. O deserto, na teologia bíblica, funciona como essa forja. É um lugar de privação, sim. É a ferramenta que Deus usa para separar o que é essencial do que é periférico. Ali, toda aquela autoconfiança e a dependência do conhecimento humano são queimadas, para construir um caráter que depende totalmente do Criador. E essa forja não foi um curso de fim de semana, não. Foram 40 anos. Uma vida inteira gasta em silêncio, em solidão e aprendizado, longe de qualquer palácio ou biblioteca. E esse padrão é fundamental. O próprio Cristo, como a gente lê em Mateus 4, foi, atenção à palavra, conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso revela algo crucial. O deserto não foi um acidente.
Foi uma agenda deliberada de Deus. O propósito era claro: ser provado para triunfar onde o primeiro Adão falhou. O deserto é a credencial, o campo de treinamento para a verdadeira autoridade espiritual. O ponto central é este: a preparação para um chamado divino não segue os nossos padrões humanos. Moisés saiu do Egito com o melhor diploma que o mundo podia oferecer, mas foi no deserto que ele foi formado para o seu propósito. Líderes não são formados nos palcos, são forjados nas cavernas. E isso deixa uma pergunta no ar: o que está sendo forjado nos nossos próprios desertos? Porque a luta secreta, essa é a semente da vitória pública.